3 indies que você não conhecia, provavelmente. E aí galera, beleza? Só não esquece de dar aquele joinha se gostar do vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever e ativar o sininho pra ficar sabendo de quando vier os próximos vídeos. E espero que vocês gostem. Valeu! Se você estava procurando por um jogo de parkour para jogar sozinho com seus amigos, agora você encontrou. Rooftops and Alleys. Então nesse jogo, você escolhe uma fase, você customiza seu personagem e uma pomba. Sim, você customiza uma pomba. E pode jogar em primeira ou terceira pessoa, sozinho ou com até mais 3 amigos. E o que você vai fazer nele? Então você vai usar das mecânicas de parkour, de movimentação desse jogo, fazendo diversas técnicas, diversas manobras, ganhando pontos por isso, né? Então tentando fazer do jeito mais estiloso e mais rápido também, né? Através de desafios que tem nas fases, então desafios de corrida contra o tempo, passando por pontos do mapa, né? Então você faz um monte de manobra e a parte mais engraçada, você cai, você erra as manobras e cai com o sistema de ragdoll do jogo, né? Então fazendo isso online com seus amigos é bem mais engraçado, você vê eles batendo a cara na parede, errando um dos pulos, né? Então esse jogo também, se você jogar com seus amigos, tem alguns modos os modos mais competitivos, então você pode jogar pega-pega, pique-bandeira. O jogo funciona super bem no Steam Deck. Ele tem um suporte nativo ao controle, então você vai iniciar ele e já vai jogar. E tem tradução em português do Brasil. SWAT Commander é um jogo tático de tiro em primeira pessoa, em acesso antecipado, bem nos moldes de jogos como o SWAT ou, mais recentemente, o Ready or Not. Né? Então é um jogo bem promissor, onde você vai assumir o comando de uma unidade especial de elite, dando ordens e gerenciando seus parceiros e também os equipamentos que eles vão usar, além dos seus próprios equipamentos, a fim de conseguir sucesso em diversas missões difíceis, assim, né? Então, o jogo ele é mais tático, então ele é difícil, porque ele tem um foco maior em você planejar a sua missão e também no... Então, o jogo é difícil, porque o foco dele é ter trazer um pouco de realismo, trazer uma dificuldade na questão de que pouquíssimos tiros você já acaba sendo abatido. E também na questão tática, então você tem que combinar com seus... Você tem que dar o comando para seus companheiros NPCs, né? Ou também você pode chamar até mais 3 amigos para
atuarem nesse esquadrão com você. Então você combina as táticas com seus amigos e vão executando a missão aos poucos e tomando cuidado para não acabar perdendo, né? Então, apesar do gráfico ser bem bonito, ele roda bem no Steam Deck. Ele rodou muito bem. Tem suporte ao controle, então não vai precisar ficar mexendo nas configurações de controle. E também já tem tradução em português do Brasil, apesar de estar em acesso antecipado. I'm busy. All clear. Clear so The far. suspect not resisting. All clear. Let's move. Get in and clear. Moving up. Moving forward. Deckard, clear. Clear so far. On the ground. Carlos, clear. In position. Entry team to talk. There's a dead suspect here. Copy. Morgue notified. Tag the body and continue your sweep. Entry team to talk. Suspect is dead. Temps alerted. Continue mission. Hands in the air. Clear it. Go, go. Roger that. Oh, I'm okay, Kill buddy. the suspect. Jack, clear here. Room clear. Open and clear. Gotta finish this first. In position. Entry team to talk. Suspect needs medical attention. EMT's on standby. Keep clearing. Move. Open and clear it. On my way. Doors locked. Regroup and stand by. Copy. Preach it. Still busy. Breach with shotgun. Still busy. Open and clear. Still busy. Metal Bringer é um roguelike de ação com elementos do gênero Musou, que é aquele gênero bastante popularizado pelo Dynasty Warriors, onde você sai enfrentando exércitos de inimigos com bastante tranquilidade, assim. E
esse jogo ele tem um estilo gráfico bem único, com uma pixel art bem bonita e bem marcante, assim. Então a empresa que desenvolveu esse jogo, a Alpha Wing, ela já tinha feito um jogo bem parecido com esse, só que numa temática de samurai. E agora, dessa vez, a gente tá numa temática mais futurista, controlando robôs e mechas e diversas máquinas de combate, né? Então, a gente consegue customizar esses mechas do jeito que a gente quer, consegue customizar as armas dos nossos personagens e nosso personagem em si. Então você consegue encontrar o seu estilo de jogo e customizar, baseado no que você preferir, podendo jogar tanto a pé, com as armas do seu personagem, tanto com o mecha que você customizou, ou encontrando outros veículos pela cidade, né? Você enfrenta diversas ondas e ondas de inimigos, num tanque, num mecha, com seu personagem mesmo, usando uma espada e uma pistola, ou até mesmo numa escavadeira, por exemplo. Então o jogo não tem tradução, infelizmente, para português do Brasil. E no Steam Deck, o jogo ele roda bem, só que em momentos que tem muita explosão, muito efeito, muito inimigo, muito caos na tela, dá algumas quedas mais bruscas de FPS. E na questão do controle vai funcionar tranquilo, só iniciar e jogar, porque ele tem suporte nativo ao controle.